A sala de reuniões explodia em silêncio caótico. O sheik bilionário sentou-se mais rígido na cadeira dourada. A ausência da tradutora era um abismo gelado que engolia todas as palavras que ele ainda tentava formar. Seu olhar, antes firme como aço, tremia em desalento. O palácio resplandecia sob o peso da opulência. Lustres de cristal pendiam como estrelas petrificadas. O brilho do ouro refletia-se nas tapeçarias bordadas à mão. O ar perfumava-se com incenso de âmbar e especiarias raras, num sopro de tradição e poder ancestral. Cada detalhe atestava o império que o sheik comandava, mas naquele instante a sua fortaleza parecia frágil. Ele, acostumado a dominar negociações com um só aceno, sentia-se prisioneiro em sua própria festa silenciosa. A barreira do idioma o esmagava, e o desespero crescia como uma sombra no coração do homem que não podia se permitir fraquezas. Por trás das pálpebras semicerradas, o pânico brotava. Aquele mínimo deslize poderia ruir sua reputação, espalhar dúvidas sobre sua supremacia. Enquanto os diplomatas espiavam desconfiados, o sheik tentava recuperar o controle, arriscando palavras árduas que nada conquistavam. Sua frustração explodia em pequenos apertos dos punhos, em um silêncio interior que doía mais que qualquer grito. A atenção do salão pendia na corda bamba da comunicação falida. Foi quando, quase despercebida, surgiu ela, uma serva discreta como a brisa que escapa pelas janelas entreabertas. Seus passos eram firmes, porém calmos, e seus olhos guardavam um segredo que o sheik nunca imaginara enxergar naquelas paredes suntuosas. Seus dedos, acostumados a segurar bandejas, fluíam agora em gestos de tradução, o ritmo dos seus lábios ágil e seguro. Desmontava a barreira do idioma em segundos. Todos os olhares desviaram para ela, enquanto ela, sem alarde, assumia o papel que a tradutora titular não pôde cumprir. Suas palavras claras e rápidas preencheram o vazio e devolveram o brilho ao olhar do sheik bilionário. Seu prestígio foi salvo pela sutileza daquela figura até então invisível. Mas não era só isso. Por um instante o sheik percebeu algo mais profundo, uma inteligência afiada, um tato cuidadoso, um domínio silencioso que o desafiava no íntimo. E naquele minuto precioso, aquilo que parecia um contratempo se tornou um divisor de águas. Quando a serva terminou, um brilho inusitado cruzou seus olhos. Um segredo escondido havia sido deixado na sombra dos seus lábios. Um segredo que poderia revirar os alicerces daquele palácio e mudar para sempre os destinos que ali se entrelaçavam. O sheik bilionário encarou-a com uma mistura inédita de admiração e suspeita. Quem era realmente aquela mulher que em um minuto fez o impossível? E que motivo poderia levá-la a emergir do anonimato justo quando ele mais precisava? Antes que os próximos segredos desse palácio se revelem, confirme se você já faz parte da nossa caravana de histórias. Muitos destinos ainda serão traçados, e não quero que você perca um segundo sequer. Deixe seu like se o coração deste sheik bilionário já te conquistou. Me conte nos comentários onde você está assistindo essa saga e qual surpresa acha que a serva aguarda. Sua paixão por estes dramas é o que nos inspira a continuar. Obrigado por estar conosco. O silêncio que dominava a sala de reuniões se tornou ainda mais pesado quando ela assumiu o centro da atenção. A serva, com sua postura firme e olhos brilhantes de determinação, caminhou até o sheik bilionário. Ele, ainda imerso na mistura confusa de frustração e alívio,
Sentiu seus olhos se fixarem naquele ser até então invisível para todos, menos para ele, naquele instante crucial. A tradução fluía. Cada palavra sua derrubava as barreiras do silêncio e da incompreensão que ameaçavam engolir negociações delicadas. Mas havia algo mais. Um magnetismo silencioso que desafiava o sheik a olhar além das aparências. A serva não era apenas uma tradutora de circunstância, mas uma ponte entre mundos, um mistério em meio à opulência rígida que o cercava. Assim que a última frase foi dita, um movimento sutil de sua mão causou um tremor inesperado no salão. O sheik sentiu seu corpo estremecer, uma sensação estranha e inquietante que o fez recuar, não fisicamente, mas em pensamentos. Quem era aquela mulher? Que histórias escondiam aqueles olhos, que por um breve instante cravaram-se no dele com intensidade incomum? O murmúrio dos diplomatas, antes silenciado pela ausência da tradutora, começou a emergir, mas o sheik ignorou. Seu foco permanecia preso naquela figura que quebrara a barreira do idioma, mas que parecia guardar inúmeros segredos em sua calma aparente. Mais tarde, nos corredores labirínticos do palácio, sob a luz difusa de lustres imponentes, o sheik caminhava lentamente. As tapeçarias luxuosas balançavam suavemente com a brisa noturna que entrava pelas janelas abertas, carregando odores de jasmim e oud. A mente do homem, acostumada a controlar tudo e a todos, fervilhava em confusão. O rosto da serva persistia em seus pensamentos. Ela não se comportava como alguém submissa ou meramente obediente. Havia um fogo contido em seu olhar, uma voz interna poderosa, mesmo que suas palavras tenham sido poucas fora da tradução. Por que tinha escolhido aquele momento para aparecer? O que ganharia com isso? No quarto austero que ocupava no palácio, ele finalmente se deixou cair na poltrona de veludo carmesim. Longe de ser o refúgio de calma que o ambiente sugeria, o espaço estava impregnado de tensão. O sheik bilionário fechou os olhos e a cena voltou à sua mente, a serva traduzindo com elegância. Capturando não apenas as palavras, mas as emoções por trás delas. Notei pequenos gestos, um leve franzir de sobrancelha, um olhar furtivo para os diplomatas. Detalhes que escaparam à maioria, mas não a ele. Uma chama de desconfiança acendeu-se, misturada a uma curiosidade profunda. Ele precisava saber mais. Comando mentalmente aos seus aliados mais próximos que investigassem sobre aquela mulher. Mas, por enquanto, precisava agir com cautela. Sabia como o menor deslize poderia ser explorado por seus rivais para minar seu poder. No dia seguinte, o salão do palácio pulsava em uma corrente de vida e rumores sussurrados. A notícia da presença surpreendente da serva na reunião já começava a criar turbilhões entre os cortesãos. Alguns falavam de audácia, outros de uma traição velada. O sheik observava de sua sala, a mandíbula contraída, a ansiedade velada atrás dos olhos que pareciam escanear cada sombra. Determinou que a serva fosse convocada para conversar com ele pessoalmente. Quando ela entrou, não revelou sinais de medo. Permaneceu segura, mesmo diante do olhar fixo e mandão do sheik. Vestiu o uniforme simples de quem serve, mas havia uma dignidade inerente em sua postura que o desconcertava. Você agiu com ousadia ontem, disse ele, a voz rouca de autoridade, que inevitavelmente carregava um convite à confissão. Por qual razão assumiu a tradução diante de todos, ignorando os protocolos?
Ela desviou o olhar um instante antes de responder, escolhendo as palavras com cuidado, quase como se estivesse tecendo uma armadilha verbal. Porque algo precisava ser dito, Sheik. Alguém precisava garantir que sua voz fosse ouvida sem distorção. Um silêncio pesado dominou o ambiente. O Sheik, que já esperava uma resposta servil ou um silêncio temeroso, ficou surpreso pela firmeza daquela mulher. A desafiante, para admirá-lo ou para enfraquecê-lo, isso ainda não podia afirmar. E o que seria essa voz exatamente? Sua pergunta trouxe consigo o poder e a dúvida, uma combinação perigosa. Você sabe aonde isso pode nos levar? Seus olhos encararam os dele, profundos como poços, de segredo. Talvez ao que você mais teme descobrir. A ponta da dúvida cresceu no peito do Sheik como um tumor silencioso. Ele, e senhor das vastas terras, dos negócios incontáveis e dos segredos ocultos, sentiu-se pela primeira vez vulnerável. Por um instante o tempo pareceu desacelerar na sala, o luxo opressor diminuindo de intensidade, para dar lugar a um estranho campo de batalha invisível, onde palavras e intenções duelavam. Se você ousa carregar segredos sob a função que ocupa, saiba que do silêncio. Ela girou nos calcanhares pronta para sair, deixando um rastro de aromas delicados no ar. O Sheik permaneceu imóvel, sentindo o peso daquele aviso pendurado entre eles. Era claro, nada mais seria como antes. Enquanto a porta se fechava, ele soube que a próxima jogada não seria apenas política nem financeira. Seria pessoal. Cada passo a seguir exigiria astúcia e coragem. E talvez o reconhecimento de que o poder sozinho não bastava para protegê-lo. Naquele instante, o Sheik bilionário encarou seu reflexo no espelho ornamentado da sala. O homem que viu ali não era mais só o senhor de um império. Era um homem diante de um enigma, vestido com palavras e silêncio. E o enigma tinha nome, o da serva que, com uma simples tradução, havia transformado para sempre o destino daquele palácio. Mas a pergunta maior permanecia em sua mente abafada. Que segredo tão perigoso ela carregava para desafiar o seu império? O dia se despedia com uma luz dourada que entrava pelas janelas do palácio, tingindo de calor as paredes bordadas e os tapetes luxuosos que cobriam o chão. Mas para o Sheik bilionário, nenhuma beleza exterior conseguia aquecer ou iluminar aquilo que sentia dentro do peito. A presença daquela serva, aquela mulher que ousara romper as rígidas regras do palácio, agitava seu mundo com uma força que nenhum ouro poderia deter. Fechou a porta atrás dela, e o silêncio entre os dois não era apenas ausência de som, mas uma corrente invisível de tensão carregada. Ele a fitava com olhos que tentavam decifrar o enigma embutido em sua calma. E ela, por ora, mantinha-se impassível, como um segredo guardado a 7 chaves, desafiando-o a fazer a próxima jogada. O Sheik ambientou-se na poltrona, os dedos entrelaçados diante do rosto, a mente em turbilhão. "Diga-me a verdade agora", ordenou com uma voz que misturava autoridade e quase um pedido desesperado. "Por que arriscou tudo para intervir ontem? O que exatamente deseja?" A serva respirou fundo, suas mãos entrelaçadas à frente, um gesto que escondia a magnitude do que guardava. "Sheik, o que mostrei ontem foi apenas o começo. O palácio tem segredos que sufocam, paredes que escutam e sombras que observam. A tradução era uma chave, e você a não viu porque estava preso ao jogo visível." O olhar do Sheik estreitou-se, desconfiado, mas também curioso além do que admitia.
E você, onde se encaixa nessa teia? Posso confiar em sua palavra ou sou apenas mais um peão em um tabuleiro que desconheço? Ela deu um passo adiante, mais perto do homem que tremulava entre o poder e a dúvida. Confiança é um luxo que poucos aqui podem se dar. Mas saiba, não me tornei invisível por acaso. Meu silêncio esconde uma luta que ultrapassa as fronteiras deste palácio. Por segundos, a imensidão da sala pareceu encolher diante da carga implícita em suas palavras. O sheik sentiu os músculos do rosto se contraírem. A vontade de controlar tudo, antes inabalável, agora desafiada por aquela presença silenciosa e firme. Se o que me diz é real, então estamos cercados por inimigos invisíveis. E você era a peça que faltava, murmurou, quase para si mesmo, antes de erguer o olhar e fixá-la. Conte-me tudo, cada detalhe, cada ameaça que ignoramos. A serva hesitou, mas seus olhos brilhavam com uma chama ardente. Tudo começa com uma traição antiga. Um conselheiro do rei desaparecido foi silenciado. Mas seu legado, uma vez descoberto, pode ruir não apenas sua reputação, mas todo o equilíbrio do emirado. O sheik apertou os punhos contra os braços da poltrona, como se precisasse ancorar-se para enfrentar o que viria adiante. Quem? Nome e intenções. Não podemos perder tempo. Ela respirou fundo, ciente do peso que aquela revelação carregava. A irmã perdida do antigo rei. Ela vive nas sombras, arquitetando retornos, vinganças e alianças proibidas. Muitos acreditam que morreu, mas seus olhos estão vivos e atentos, e suas mãos alcançam onde menos esperamos. O silêncio novamente tomou conta do quarto. Lá fora o vento arrastava folhas secas pela pedra da alameda, e dentro do palácio o ar parecia denso, carregado de um presente que poderia facilmente se despedaçar. O sheik bilionário levantou-se com um movimento brusco, a capa esvoaçando como uma sombra viva. Fechou os punhos ao lado do corpo, seu olhar um turbilhão de raiva, medo e decisão. Então não só lutamos contra inimigos visíveis, mas contra as sombras de uma linhagem esquecida. Isso muda tudo. Não posso mais confiar em quem creia ser aliado. Preciso de você, agora mais do que nunca. Ela sorriu, dessa vez um traço quase invisível, mas carregado de significado. Estou aqui para isso, sheik. Mas saiba que se escolher me usar apenas como uma ferramenta, se não me aceitar ao seu lado, essa guerra será a sua ruína. O peso daquelas palavras se instalou no ar entre eles, e pela primeira vez o sheik sentiu a fragilidade da distância entre seu orgulho e a verdade que precisava abraçar. De repente, a porta do quarto se entreabriu numa aparição inesperada. Era Layla, a heroína da história. Sua presença um sopro de brisa fresca naquele ambiente carregado. Os olhos dela brilharam com uma mistura inexprimível de coragem e medo ao ver a serva e o sheik tão próximos, tão tensos. Sabem que não podem mais esconder segredos, disse Layla, a voz baixa, porém firme. Este palácio está prestes a desmoronar, mas podemos escolher reconstruí-lo, juntos ou separados. O sheik olhou de um rosto ao outro, seus pensamentos colidindo numa tempestade. A serva que há pouco surgira do anonimato e Layla, que sempre representara para ele a esperança e o maior desafio ao mesmo tempo. Seu coração bateu mais rápido, não só pela intriga política, mas por uma luta interna que nenhum ouro podia apagar. Ele deu um passo à frente, a voz embargada pela urgência e pelo peso do momento. Não vamos permitir que esse legado de traições nos destrua.
mas confesso que não sei em quem confiar mais. A serva e Layla trocaram um olhar. Uma aliança silenciosa se formando ali, na frente do sheik. O poder, o mistério e o destino daquele império dependiam agora de uma escolha difícil. Mas era Layla quem deu o passo decisivo, encarando-o com uma firmeza que nenhum luxo poderia comprar. Você deve escolher rápido, sheik bilionário, porque em breve as sombras do passado vão se erguer, e mesmo você não poderá escapar do que está por vir. A noite se aprofundava, e com ela o palácio parecia prender sua respiração. Uma visão do futuro se formava diante deles, repleta de promessas, ameaças e segredos que só aguardavam o momento certo para explodir. E no silêncio que se seguiu, o sheik percebeu que a verdadeira batalha começava agora. Mas quando pensava que o maior perigo residia fora das paredes douradas, um grito abafado ecoou dos fundos do palácio, cortando a atmosfera com a precisão de uma adaga. Era uma voz feminina, um chamado desesperado que ressoava pelo corredor vazio, rompendo a segurança ilusória. O olhar do sheik se arregalou. Aquele som não poderia ser ignorado. Algo estava prestes a mudar para sempre. O grito despedaçou a calma aparente do palácio como um trovão que corta a noite. Ecoou pelos corredores vazios, atravessou portas douradas e fez os passos apressarem-se em direção à origem do som. O sheik bilionário ergueu-se. Imediatamente, o coração acelerado como se intuísse o que estava por vir. A serva, ao seu lado, permaneceu imóvel por um instante, os olhos dilatados mais firmes. Layla, que havia acabado de entrar no quarto, tornou-se um espectro silencioso naquele momento, sua presença marcante momentaneamente ofuscada pela urgência do chamado. "Fique aqui", ordenou o sheik com uma voz áspera, sem perder o controle. "Não pecaremos pelo pânico, mas não podemos ignorar." Ele correu pelos corredores de mármore, os ecos dos seus passos se misturando ao sussurro do vento, que atravessava as janelas entreabertas. O aroma de jasmim e oude parecia ter sido engolido por um ar mais pesado, carregado de medo. Ao virar a esquina, encontrou um grupo pequeno reunido ao redor da fonte central do pátio interno, onde a geométrica perfeição das plantas exalava frescor sob a luz da lua cheia. No centro da agitação, uma jovem parecia desfalecer, seus olhos grandes e assustados fixos no sheik quando ele se aproximou. "Protejam-na", ordenou enquanto ajoelhava-se para avaliar a situação. O murmúrio confuso dos presentes dissolvia-se em medos e ansiedade. O grito que saíra da garganta daquela mulher era uma premonição, um aviso não só de perigo iminente, mas do desmoronar de segredos até então bem guardados. O sheik sentiu no fundo do peito uma fissura se abrir. O palácio que acreditava controlar apresentava agora fendas por onde a noite infiltrava sombras traiçoeiras. A serva aproximou-se rapidamente, sua voz baixa e firme, quebrando a tensão que crescia. "Sheik, precisamos agir antes que a verdade seja consumida pelas mentiras, que insistem em se prolongar." Ele olhou para ela, aquela mulher que havia se tornado o enigma mais fascinante e perigoso da sua existência. A despeito da classe e da função que assumia no contexto do palácio, ela carregava consigo um poder silencioso que desafiava as convenções. Layla permaneceu ao fundo, seu olhar entre a inquietação e a determinação. O trio formava uma aliança inesperada, mas crucial. "Aquela mulher não é uma das nossas", murmurou
um dos guardas enquanto a levavam para dentro. Parece fugir de algo ou alguém. O sheik apertou as mãos, o sangue pulsando forte em suas têmporas. Não permitira que imprevistos desequilibrassem seu império, e ainda assim, eram justamente esses imprevistos que lhe punham à prova. Dentro da ala reservada para os assuntos mais secretos, ele ordenou que a jovem fosse amparada. Seus olhos revelavam uma história escrita a tinta indelével na alma, algo profundamente entrelaçado com os sussurros do passado e a ameaça que a serva havia profetizado. Sentado atrás da mesa de ébano, o sheik contemplava a visitante recém-chegada com um olhar que misturava suspeita e curiosidade. Ela não tinha palavras para explicar sua presença, apenas lágrimas e silêncio, como se seu próprio destino estivesse pendurado num fio tênue. Pode-se ver, em cada gesto seu, uma urgência que não passava despercebida nem pelo homem mais poderoso daquele palácio. A serva que, até então, era fragmento quase invisível do cotidiano do sheik, agora ganhava papel vital na teia complexa entrelaçada de traições e alianças falhas. Seus olhos se encontraram várias vezes ao longo da noite, e em cada olhar parecia haver uma promessa muda, talvez de proteção, talvez de uma aliança mais profunda. Layla observava tudo de longe, seu coração ressoando num compasso que misturava medo e esperança. A situação fugia do controle que imaginava ter, e a linha tênue entre lealdade e traição tornava-se um campo minado. Enquanto a noite se aprofundava, o sheik bilionário sentia o peso da solidão mais do que nunca. O poder, que outrora lhe conferia segurança absoluta, agora parecia uma armadura frágil diante da complexidade humana e dos segredos que ameaçavam afundar seu império. Era como se aquela jovem, caída em seus braços, fosse a chave que abriria uma porta que ele nunca quis enfrentar, uma porta onde residiam os fantasmas do passado e as ameaças de um futuro incerto. A tensão no ar era palpável. O silêncio do quarto, onde agora se encontravam, continha o peso de decisões que precisariam ser tomadas às pressas, escolhas que poderiam determinar quem permaneceria e quem cairia. A serva, com sua habitual calma inquietante, quebrou o silêncio primeiro. Sheik, ela carrega uma mensagem, uma ligação direta com a irmã perdida do rei. Essa mulher, que pensávamos ser apenas uma lenda, voltou, e com ela o perigo que todos tentamos negar. O sheik estreitou os olhos, sentindo o peso da revelação como uma lâmina que cortava mais fundo do que qualquer inimigo poderia. Então, ela finalmente se manifesta, e traz consigo o caos que sempre temi. Layla aproximou-se, seus olhos brilhando com determinação renovada. Não podemos esperar que o passado se acomode. Precisamos agir, unir forças, ou todo o palácio conhecerá outro tipo de ruína. O sheik respirou profundamente, o rosto endurecido pela decisão. Ele sabia que sua posição balançava mais do que qualquer tempestade no deserto, fora das paredes douradas. Essa jovem, o enigma silencioso que agora dependia de sua proteção, poderia ser a centelha que acendesse a guerra definitiva, ou a ponte para uma paz até então inalcançável. Ele voltou o olhar para a serva, que permanecia firme, carregando em seu semblante o peso de tudo que já havia revelado e ainda por revelar. Preparem os salões. Amanhã convocarei um conselho, não apenas dos meus aliados, mas daqueles que estiverem ao nosso lado contra as sombras que se aproximam.
O império não cairá por falta de coragem ou estratégia. Mas mesmo enquanto comandava, uma dúvida insistente quebrou seu escudo de confiança. Entre aliados e inimigos, quem realmente se esconde nas sombras do palácio? E qual das vozes sussurrantes seria a mais fatal? A última imagem daquela noite ficou gravada em sua mente. A jovem estendida sobre a seda branca da cama, seus olhos finalmente se abrindo, cheios de histórias não contadas, enquanto murmurava palavras que fariam o destino do sheik bilionário tremer até os alicerces. Antes que pudesse responder, o nome dela escapou em segredo, um fio tênue de esperança e medo. E naquele instante, uma sombra silenciosa deslizou pela parede, testemunha muda de um jogo que estava longe de terminar. O ar no salão reservado aos assuntos secretos do palácio estava denso, quase sufocante. O silêncio se tornava palpável enquanto o sheik bilionário mantinha o olhar fixo na jovem recém-chegada, que ainda tentava recuperar o fôlego. Seus olhos grandes e escuros carregavam histórias que pediam para ser ouvidas, mas que por ora permaneciam presas em seus lábios trêmulos. A serva permaneceu ao lado do sheik. Sua presença calma e firme parecia equilibrar a tempestade que nascia na mente do homem. Aquela mulher, tão simples na aparência, tão implacável na postura, agora era um enigma que desafiava a ordem que o sheik tanto prezava. Layla, em silêncio, observava cada gesto, cada olhar trocado. Seu coração pulsava com uma mistura de medo e esperança. Sabia que aquele momento mudaria para sempre o destino que tanto tentavam proteger. O sheik finalmente quebrou o silêncio, a voz grave e carregada de urgência. Fale, conte-me tudo o que sabe. Não tenho luxo para esperar. A jovem pareceu hesitar por um instante, como se o peso da verdade ameaçasse esmagá-la. Então, com uma voz baixa e trêmula, começou a narrar. Eu sou uma serva fugitiva do palácio do reino vizinho. Trago uma mensagem de alerta. A irmã do antigo rei, aquela que se acreditava morta, está viva. Ela reúne forças para retomar o que um dia perdeu. E seu poder é maior do que qualquer um aqui imagina. O sheik apertou as mãos sobre a mesa de ébano, o som abafado ecoando pelo recinto. Em sua mente, imagens do passado surgiam como fantasmas, sombras que até então haviam sido ignoradas. A serva que lhe ajudara na reunião, a heroína que agora estava próxima, e aquela jovem, todas parecem peças desse jogo de xadrez perigoso. Ela planeja derrubar você, murmurou a serva, a voz tão firme quanto sua convicção. Tem amigos infiltrados, conselheiros leais à sua causa que permanecem nas sombras, dispostos a destruir seu império de dentro para fora. O sheik fechou os olhos por um instante, sentindo o peso da responsabilidade se tornar quase insuportável. O poder que ele ostentava parecia agora uma armadura frágil contra uma ameaça invisível, mas mortal. Seu olhar se voltou para Layla, que em seu silêncio lhe transmitia força e uma aliança inesperada. E esse conselheiro desaparecido, qual sua conexão com essa irmã? Perguntou, a voz carregada de pressa. Era pai da irmã, um homem de influência que tentou proteger sua família a qualquer custo, respondeu a jovem. Foi silenciado para que a linhagem permanecesse esquecida, mas os segredos dele nunca morreram. Uma fúria contida começou a crescer no coração do sheik. Sentiu o sangue pulsar com força nos vasos do pescoço, enquanto sua mente disparava pelo labirinto de possibilidades. Aquela revelação não apenas ameaçava seu império,
mas punha em xeque sua própria capacidade de distinguir aliados de inimigos. Então estamos cercados, disse, a voz baixa, quase um sussurro grave. A pé entre aqueles que chamamos de família, a ameaça cresce como veneno. Trocou um olhar de cumplicidade com o sheik, como se dissesse sem palavras que aquela guerra exigiria mais que força e influência. Demandaria inteligência e, acima de tudo, confiança. Algo escasso em um reino de segredos. A jovem recuperou o fôlego e revelou o que a aterrorizava além do conto político. Eu também levo uma ameaça em mim. Na fuga, roubei algo. Um artefato que pode provar a existência dela e seus planos. Se voltar às mãos erradas, será o fim. O sheik riu, um som amargo que ecoou pelas paredes finamente decoradas. No palácio, até os segredos mais bem guardados são armadilhas ambulantes. Layla deu um passo à frente, seu olhar carregado de determinação. Não podemos mais nos dividir. Cada um aqui tem um papel na sobrevivência desse império e no futuro que ainda pode ser moldado. O sheik sentiu seu peito apertar, uma mistura de medo e desejo que fazia seu coração batucar como o ritmo frenético de um tambor de guerra. Sua mão tremeu e naquele instante percebeu que seus grandes feitos e riquezas poderiam não ser suficientes para proteger aqueles que amava. Preparem as defesas, ordenou com voz firme, o olhar fixo na jovem. Encontre os traidores antes que seja tarde demais. O palácio pode ser uma prisão dourada, mas não serei refém do passado. A serva aproximou-se discretamente e murmurou perto de seu ouvido, sua voz sedosa, cravejada de decisões silenciosas. Confie em poucos, eu serei seu maior trunfo, desde que não me traia. O sheik a olhou e pela primeira vez, não apenas viu uma serva, mas a aliança inesperada que seu coração e seu império precisavam. O contato breve de seus olhos revelou mais do que palavras poderiam expressar. Uma promessa e um desafio velados. Ao longe, a jovem que despertara todo aquele turbilhão fechou os olhos. Um suspiro arrastado que parecia carregar o peso de uma era. Ela está perto. A irmã perdida está voltando. Naquela noite, o palácio não dormiu. As sombras dançavam nas paredes de ouro, enquanto sussurros percorriam corredores secretos. O sheik caminhava em círculos pelo terraço, rodeado pelo aroma intenso de rosas do deserto e incenso. Cada passo marcado por uma mistura insuportável de pressentimento e esperança. Layla o alcançou, tocando suavemente seu braço. Não importa o que aconteça, não estará sozinho. Os olhos do sheik se encontraram com os dela, e uma tempestade silenciosa se formou no silêncio entre eles. Era o momento de decisões, de batalhas internas e externas, onde o amor e a traição se entrelaçariam mais do que nunca. Mas quando tudo parecia um fio tênue entre a ruína e a redenção, uma mensagem urgente atravessou o salão. Um enviado fora encontrado morto, com símbolos antigos cravados em seu corpo. Um recado claro para quem quisesse ver. O sheik ergueu a cabeça, a mandíbula endurecida, e sussurrou para si mesmo, quase como um juramento. A guerra começou, e o palácio nunca mais será o mesmo. A jovem serva despertou lentamente, como se saísse de um sonho desconexo, seus olhos ainda sombras de um passado não esquecido. Cada respiração parecia pesar sobre o peito, um lembrete constante do perigo que carregava. O brilho da lua filtrava-se pelas janelas altas do palácio, lançando formas distorcidas sobre as tapeçarias douradas, enquanto o silêncio ao redor pulsava com uma tensão quase sufocante. O sheik bilionário permaneceu à sua frente, imóvel como uma estátua viva,
seu olhar transpassando a escuridão suspensa entre eles. Os traços fortes do rosto pareciam esculpidos pela luz tênue, ainda marcados pelo peso das novas revelações. Dentro dele, uma tempestade irrompia, medo, raiva, mas também uma chama invisível que vacilava entre a esperança e a dúvida. Layla aproximou-se lentamente, seus passos abafados no tapete grosso, sua presença um bálsamo em meio à tormenta silenciosa. Os olhos dela nunca haviam brilhado tanto. Percepção, compaixão e um compromisso inaudível que só os momentos mais dramáticos poderiam forjar. Ela está segura, disse Layla, tentando envolver a jovem em um abraço sutil que foi recusado por um gesto hesitante. A serva trêmula desviou o olhar, guardando segredos sangrentos atrás daquela vulnerabilidade. O palácio, símbolo impassível de riqueza e poder, parecia por um instante uma prisão de emoções não ditas, onde cada suspiro reverberava nas paredes douradas. O ar pesado cheirava a oud e jasmim, misturando-se com a inquietação crescente que dominava os pensamentos do sheik. Fale, ordenou ele com uma voz baixa, carregada de urgência. Daquele tipo que não tolerava evasivas. Não há tempo para hesitação. O destino deste império pode depender da sua resposta. A jovem respirou fundo, recolhendo forças para enfrentar a tormenta verbal. A irmã do antigo rei vive, sheik, revelou com a voz embargada. Cada palavra uma lâmina que rasgava os véus do passado. Ela reúne forças para retomar o trono perdido e seu poder alcança até os confins deste palácio. O olhar do sheik apertou-se, uma sombra de reconhecimento atravessando seus olhos escuros. A ameaça, antes apenas uma sussurrante sombra nas esquinas da corte, havia ganhado forma e corpo. Seus aliados estão entre nós. Uns nunca deixaram de conspirar e influenciam decisões enquanto sorrimos, continuou ela, o medo misturado à determinação. O único modo de sobreviver é desmascarar essa rede antes que seja tarde. Uma dor aguda perfurou o coração do sheik. Não a dor física, mas a dor cruel da traição, nascida entre as proximidades da confiança. Ele lembrou-se de rostos conhecidos, sorrisos forçados, palavras escondidas atrás de olhares falsos. Layla, firme como rocha, juntou as mãos em um gesto silencioso de apoio. Não podemos mais nos permitir divisões. Se permitirmos que o veneno da dúvida cresça, este império ruirá sem um combate digno. O sheik deu um passo em direção à mesa de ébano, os dedos rangendo ao se fecharem em punhos apertados. O peso da responsabilidade esmagava-lhe os ombros, e a magnitude das escolhas o consumia em fogo lento. E o artefato? Sua voz diminuiu, um fio trêmulo em meio à tormenta, ciente de que aquela era a chave que poderia salvar ou condenar tudo. O que ele contém? Por que você o trouxe consigo? A serva baixou a cabeça momentaneamente, como se o simples ato de pronunciar essas palavras fosse carregar o fardo do mundo. Contém provas inequívocas da existência da irmã do rei, de sua influência crescente e planos traçados nas sombras. Se cair nas mãos erradas, o império será destruído. O silêncio que se seguiu parecia um abismo aberto, um convite à queda. O cheiro da noite envolvia tudo num manto denso, e a sensação de que as areias do tempo corriam implacáveis aumentava a urgência no peito do sheik. Não vou permitir que o sangue derramado por este império seja em vão, declarou o sheik, a voz agora firme e envolta em uma determinação mortal. Preparem as defesas, redobrem os guardas. Quero todos os olhos atentos às sombras.
A serva foi até ele e, com um gesto quase imperceptível, segurou seu braço. Confiança, Sheik. Confie em poucos, mas confie. Seus olhos eram chamas ardentes, promessa e desafio entrelaçados em um só olhar. Layla trocou um olhar com o Sheik, silenciosa cumplicidade reforçada pela urgência do momento. Ambos sabiam que o tempo para hesitações findara. De repente, um som ecoou do outro lado da porta, tênue ao início, mas logo, desmirrisível, um sussurro carregado de significado, palavras pronunciadas com aflição. Todos os sentidos à flor da pele. A presença de uma nova ameaça invadira o silêncio impregnado de mistérios. Era a voz da irmã perdida do rei, finalmente quebrando as correntes do silêncio, anunciando que o jogo de sombras estava prestes a se transformar em uma guerra aberta. E naquele instante, os olhos do sheik bilionário se fecharam por um breve momento. Não mais o senhor absoluto, mas um homem que pela primeira vez em muito tempo sentia o peso real da incerteza e da solidão diante do que viria. A brisa noturna invadia os corredores do palácio, carregando consigo o aroma adocicado do jasmim entrelaçado ao oud. Sob a luz cálida dos lustres pendentes, o sheik bilionário caminhava sozinho pelo terraço silencioso, os olhos fixos no horizonte, onde as areias do deserto pareciam ouro líquido. Mas por dentro, um turbilhão o consumia, impaciente e inquieto. O peso dos recentes segredos ameaçava esmagar a fortaleza que ele construíra. A jovem que chegara, frágil e misteriosa, trazia consigo não apenas um perigo velado, mas a antecipação de uma guerra que colocaria à prova toda a sua autoridade. Cada passo dele fazia o chão parecer mais profundo, como se cada passo o aproximasse da beira de um penhasco invisível. Atrás dele, a presença firme da serva se fazia sentir como um contraste indescritível. Ela caminhava com a serenidade de quem carrega segredos incandescentes, mas não deixa que eles o consumam. Era uma sombra luminosamente enigmática nos corredores dourados do palácio. Seu olhar, quando se encontrava com o do sheik, dizia tudo e nada, lealdade cortante e mistério entrelaçados em silêncio. Sheik, sua voz se fez suave como o veludo da noite, porém firme. As forças que enfrentamos não são apenas visíveis. Este palácio respira intrigas, e o inimigo está mais próximo do que imagina. Ele parou, virando-se lentamente para encará-la. A luz refletia no contorno rígido de seu rosto, revelando um homem dividido entre a raiva contida e a esperança aflita. Precisa entender, disse ele, com a voz baixa, carregada de autoridade e súplica. Quem são esses aliados escondidos? E como podemos expulsá-los antes que nos destruam por dentro? A serva respirou fundo, os olhos escurecendo numa sombra que falava de batalhas ocultas e noites em claro. São como serpentes ocultas nos jardins do palácio, senhor. Sorrateiros. Letais, infiltrados em conselhos, vestidos com máscaras que até mesmo o mais cauteloso poderia não reconhecer. O silêncio que se seguiu foi tão pesado quanto o ouro que adornava as paredes ao redor. Um grito distante, abafado pelo tempo e pela distância, parecia ecoar dentro das pedras antigas. Layla emergiu das sombras próximas com passos que não faziam barulho, a expressão firme, mas o coração pulsante. Seus olhos, que outrora eram fonte de esperança para o sheik, agora carregavam um véu tênue de medo e incerteza. Não podemos perder tempo em suspeitas, disse ela com voz decidida.
A ameaça cresce a cada instante, e se não nos unirmos, o deserto que nos cerca não será tão perigoso quanto a traição dentro do palácio. O sheik olhou de uma para outra, sentindo a pressão em seu peito apertar como se um punho invisível espreitasse seu coração. Por um momento, a distância entre eles parecia quase palpável. Uma linha tênue entre aliança e desconfiança. Layla. Sua voz quebrou-se, carregada de uma urgência que quase o envergonhava. Você sempre foi minha melhor esperança, mas sei que pode ser também a mais dolorosa decepção. Ela correspondeu ao olhar, a respiração presa pelo peso das palavras não ditas. O silêncio entre eles falou mais alto do que qualquer promessa poderia ter feito. Antes que o sheik pudesse fazer um passo, o som cortante de um sino ecoou do outro lado do salão. Um aviso urgente, sincronizado com o ritmo acelerado dos seus pensamentos. À medida que se dirigiam ao centro do salão, o mensageiro desceu os últimos degraus com uma expressão marcada por pressa e terror contido. Sheik, senhoras, anunciou. Um enviado do reino vizinho foi encontrado morto. Seu corpo, marcado por símbolos antigos, um recado claro de que a guerra se aproxima. O olhar do sheik dilatou-se, a mandíbula se fechando em um aperto firme, sacudido por uma fúria silenciosa que ameaçava explodir. Ali, no lugar que era o espelho de seu poder, a sombra da morte havia deixado sua assinatura. Preparemos o conselho, ordenou com voz grave, recalibrando sua postura de soberano. Convocarei os aliados verdadeiros, os que podem caminhar comigo contra as sombras que se adensam. A serva cruzou os braços, a expressão séria, enquanto seus olhos percorriam a multidão dispersa pelo salão. Seu pensamento parecia distante, alinhando peças de um jogo invisível. Layla aproximou-se e tocou o braço do sheik. Com leveza, uma conexão silenciosa que segurava a tempestade. Você não está só, murmurou. Mesmo quando o peso parecer insuportável, lembre-se, há aqueles que acreditam em você mais do que em si mesmos. O sheik virou-se para ela, seus olhos afundando em meio à escuridão do salão. Pela primeira vez em muito tempo, sua fortaleza interna vacilou, exposta. Eu prometo, disse, a voz falhando, que farei tudo para proteger este império, e a você e a todos que nele habitam. O calor crescente da noite penetrava nas pedras antigas, mas no coração do sheik o frio cortava mais fundo que qualquer deserto. De repente, um sussurro rouco que parecia vir das próprias sombras do palácio distorceu o ar. Palavras entrecortadas, carregadas de ameaça e malícia, anunciaram a chegada de uma última. Peça no tabuleiro. O inimigo não esperaria, nem ele. O olhar do sheik bilionário se estreitou, enquanto ele sentia pela primeira vez o peso verdadeiro da solidão no poder. A certeza de que a tempestade que se aproximava não perdoaria ninguém, nem mesmo o senhor daquele império. E com a respiração presa, ele sabia. A verdadeira batalha estava apenas começando. O silêncio no salão escoou-se, como um suspiro contido, ainda palpitante do choque que o grito havia provocado. O sheik bilionário permaneceu imóvel, o olhar cravado no espaço vazio onde a jovem caíra. Mas seu pensamento corria livre por labirintos sombrios. Cada segundo que se passava parecia dissolver a fronteira entre o banquete de ouro e a iminência do desastre. A serva à sua direita, com a serenidade de quem conhece segredos que sufocam, tocou suavemente o braço do sheik, como para ancorá-lo na realidade que poderia se desfazer. Seus olhos eram faróis no escuro daquela tormenta, firmes, decididos, mas cheios de promessas veladas.
Layla, por sua vez, segurava a respiração, o coração batendo num ritmo frenético. A conexão entre eles era palpável, um campo invisível carregado de expectativa, medo e, talvez, um resquício de esperança. Ela sabia que dali para frente, nada seria igual, e o peso daquela percepção apertava seu peito como se quisesse arrancar-lhe a alma. "Traga-a para dentro", ordenou o Sheik, sua voz rouca, como se a garganta tentasse engolir o fogo do desespero, junto ao fôlego pesado. "E não deixe que ninguém saia do meu alcance." Um murmúrio furtivo percorreu o grupo, quando a jovem foi amparada pelos guardas, suas roupas simples manchadas pelo chão de mármore, seus olhos dilatados clamando por ajuda silenciosa. Ela não apenas carregava um aviso, mas uma sombra do passado que durante anos havia sido trancada à chave no silêncio do tempo. Na opulência obscura do salão reservado, o Sheik sentou-se pesadamente, as mãos juntas sobre a mesa de ébano, enquanto a jovem, com voz feiticeira de segredos antigos, começava a derramar uma carga de medo e revelações. O peso da sombra da irmã perdida do antigo rei se fazia tão denso quanto o perfume intenso do oud jasmim que impregnava o ar. As palavras dela caíam como gotas afiadíssimas de um veneno silencioso. Uma ameaça que não vinha só na expressão fria de um inimigo visível, mas da teia enredada nas ribaltas da corte. Conselheiros ocultos, jogos no escuro, alianças feitas na penumbra. Tudo conspirava para a ruína do império do Sheik. O coração dele se apertou, um nó se formando que insistia em não afrouxar. Esses eram inimigos que não vestiam armadura, mas sorrisos enviesados. E era para eles que a serva, até então sombra, o alertava com uma firmeza que desafiava a sua própria autoridade. Ele sentiu o peso da solidão esmagadora da liderança. Quem confiar? Quem poderia seguir ao seu lado quando a traição se infiltrava como areia fina na mais resistente armadura? Fechou os olhos por breves segundos, tentando encontrar nas profundezas do seu ser a força que o dignificava, mas também admitindo, pela primeira vez em muito tempo, que o trono era mais frágil do que podia imaginar. Layla, que até então observava em silêncio calculado, aproximou-se, a mão pousando suavemente sobre o braço dele, como ancoragem no mar revolto. Os olhos brilhavam com coragem e medo entrelaçados. "O império precisa de união mais do que de desconfiança", murmurou, sua voz tenra, mas firme. "Se permitirmos que essas serpentes rastejantes nos dividam, a queda será inevitável." Um arrepio cortou a espinha do Sheik. Ele sabia que o amanhã não seria feito só de ouro e sedas, mas de escolhas que poderiam sacrificar vidas e corações. A serva, tão enigmática e agora indispensável, inclinou-se para perto, sua voz uma promessa e um desafio. "Confia apenas em poucos, Sheik. Eu serei seu trunfo, desde que não me tema como um inimigo." O olhar de encontro entre eles foi um pacto silencioso. Naquele instante, o Sheik não via apenas uma serva, mas a aliança que poderia salvar ou condenar seu império. Jovem, exausta e ainda trêmula, sussurrou palavras que estilhaçaram o silêncio como vidro quebrando no chão. "Ela está perto. A irmã do rei está voltando." Um calafrio percorreu a espinha do Sheik, enquanto seus olhos se estreitavam, fixos numa promessa de guerra e traição. Por um instante, seu reflexo no espelho distante parecia não reconhecer o homem que contemplava. Um Sheik de império vasto, agora prisioneiro de medos antigos e futuros tão incertos quanto as sombras ondulantes no tapete rico aos seus pés.
A respiração dele ficou pesada, e o luxo opressor do palácio tornou-se uma cela onde o destino trançava seus fios mais cruéis. Sabia, como a areia movediça que engole lentamente, que não poderia escapar aos próximos capítulos dessa batalha. E enquanto o luar atravessava as colunas altas, banhando tudo numa luz fria e implacável, o sheik bilionário sentiu no fundo do peito que a queda de seu império seria tão devastadora quanto a paixão que nascera entre as paredes douradas, um amor à prova de segredos, traições e sombras. Naquele exato momento, o som abafado de passos furtivos ecoou pelo corredor. Um olhar súbito, uma presença inesperada, uma voz sibilante que não deveria estar ali. Uma presença que vigiava, escondida, pronta para jogar a última peça no jogo que sequer tinha terminado. O sheik virou-se lentamente, cada músculo tenso, os olhos flamejando com a ira e a dúvida tenso, mas dentro das paredes douradas, a tempestade havia finalmente desabado. O sheik bilionário, com o semblante marcado pelo desgaste e pela resolução, fitava a jovem que repousava no leito adornado por seda branca, seus olhos ainda carregando o peso das revelações que abalavam o emirado. Layla estava ao seu lado, firme, um pilar de coragem e amor que nenhuma sombra poderia apagar. A serva, antes invisível, agora ocupava um lugar inabalável na estratégia do império, seu olhar afiado e silencioso refletindo a aliança forjada no calor das crises compartilhadas. O silêncio que dominava o recinto foi quebrado pela voz grave do sheik, agora não mais firme só pela autoridade, mas embargada pelas emoções que havia resistido tanto tempo. O passado que nos assombra já não pode ser negado. A irmã do antigo rei está aqui, e, com ela, suas conspirações dos vários séculos. Ele passou os dedos sobre a mesa com força, buscando um firme controle da realidade que ameaçava desmoronar tudo o que construíra. Sabemos quem são os traidores. Seus rostos esconjurados na penumbra, as alianças escondidas sob as vestes da lealdade. Não mais permitiremos que arruinem esta terra. A determinação na voz do sheik não deixava espaço para dúvidas. As portas se abriram suavemente, e a jovem serva que tentara transmitir a verdade emergiu da penumbra do quarto, seus passos firmes. Ela entregou ao sheik um rolo de pergaminho, os laços cerrados simbolizando a urgência e a gravidade daquela mensagem crucial. Aqui estão provas e nomes que expõem a rede infiltra na corte, sheik. É hora de agir, pois o futuro do nosso povo não admite hesitações. O sheik desdobrou o pergaminho lentamente, cada nome marcado ali corroendo suas reservas de confiança. Expôs a mão, ordenando aos guardas que tomassem medidas imediatas. Convocarei conselho esta mesma manhã. A luz da verdade deve iluminar as trevas que se escondem nos corredores do palácio. Layla segurou a mão do sheik, seu toque um bálsamo para o coração ferido dele. Não está só, meu senhor. O amor que construímos é a força que nos guiará na tormenta. A serva assentiu, silenciosa, como se aquele pacto fosse o único escudo contra as traições vindouras. Com as primeiras luzes do amanhecer, o salão principal se encheu de rostos conhecidos e outros novos, representantes da nobreza, conselheiros e soldados fiéis. O sheik erguia-se imponente, porém mais humano do que nunca, revelando as fraquezas que enfrentava, mas sobretudo a coragem que o movia. Ele falou com uma sinceridade calorosa, pela primeira vez mostrando ao seu povo a vulnerabilidade que havia escondido sob a armadura da riqueza e do poder. Este império é construído não só em ouro, mas na lealdade e no amor entre nós.
Não permitiremos que as sombras destruam nossa história. Estamos unidos neste caminho para defender a justiça e o futuro de todos. As palavras ecoaram como um trovão suave, uma promessa de renovação. O povo respondeu com aplausos firmes, a energia de esperança renovada ganhando espaço entre os muros centenários. Nos dias que se seguiram, as prisões foram feitas, os traidores expostos perante o tribunal do Emirado. O sheik sofreu na alma ao ver aqueles em quem confiava caírem, mas a clareza dessa justiça restauradora lhe permitiu finalmente abraçar um alívio sincero. A irmã perdida do rei foi localizada graças às informações trazidas pela jovem serva. Em uma operação tensa, liderada pelo sheik e seus aliados, os rumores foram confrontados e o império foi salvo das garras da vingança oculta. Ao retornar ao palácio, após a vitória silenciosa, o sheik encontrou Layla no jardim particular, onde as flores de cedro desabrochavam sob o sol radiante do deserto, como símbolo da nova era. Seus olhos se encontraram, e o brilho neles era de uma promessa cumprida. Passamos por tempestades que quase destruíram tudo, mas estamos aqui, mais fortes e unidos do que nunca, disse Layla, aproximando-se para entrelaçar os dedos aos dele. O sheik sorriu, com a profundidade daqueles olhos ávidos por redenção e amor verdadeiro. Você e aquela serva salvaram mais que a mim. Salvaram nossos corações e o futuro da nossa gente. Não poderei jamais agradecer o suficiente. Naquele instante, a serva apareceu ao lado de Layla, um sorriso discreto iluminando seu rosto. O sheik bilionário finalmente viu em ambas não apenas aliadas, mas o tecido que sustentaria seu império no futuro. No auge do entardecer, no salão dourado, repleto de convidados fiéis e celebrações, o sheik e Layla uniram suas mãos em casamento. Um rito não só de amor, mas de vitória sobre as sombras que ameaçaram separar seus destinos. Entre os sorrisos e lágrimas de alegria, o sheik prometeu proteger e honrar aquela nova família. Conscientes de que o triunfo real não estava nas riquezas materiais, mas na força que brotava do amor, da verdade e do perdão. Enquanto os convidados dançavam ao som da música árabe, o olhar do sheik pousou na serva, agora ombro a ombro com eles, como uma irmã de destino e aliados, testemunhas de um império que renascia das cinzas. No silêncio que envolvia o palácio, a noite parecia sussurrar promessas de paz e uma manhã brilhante. As luzes se refletiam nas paredes douradas, não mais símbolos de isolamento, mas de esperança. E assim, naquele instante perfeito entre as estrelas e o nascer do sol do deserto, o sheik bilionário compreendeu que seu coração, outrora fechado pela dúvida e pela dor, agora batia ao ritmo de um amor invencível, capaz de transformar até os destinos mais incertos no mais belo dos sinais. O império estava salvo, o amor havia triunfado e uma nova era começava, onde o coração do sheik batia livre, junto daqueles que escolhera para sua vida, para sua verdade e para seu perdão.